Fala rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal. Recentemente aí você viu a massagem que o Flamengo deu no Corinthians. Cara, que jogo do Flamengo. O Flamengo fez um jogaço contra o Corinthians. Pedro destruiu o jogo. E vamos dar uma olhada aqui no que o Jorge Igor lá da TNT falou sobre esse jogo aí. Especificamente sobre o P9, o Pedro. O homem gol do Flamengo quase fez um golaço. Cara, eu fiquei muito puto. O Hugo poderia ter deixado aquela bola entrar, porque gols daquele jeito ali, cara, o goleiro tem que deixar entrar, porque é um golaço, cara. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o Jorge Igor falou. O vídeo original vai estar aqui na descrição como créditos para você que quiser acompanhar lá o vídeo original. Vamos dar uma olhada no que ele falou sobre a atuação do Flamengo e especificamente sobre o Pedro. O Flamengo goleou o Corinthians e, vamos falar a verdade, poderia ter sido mais. Uma coisa eu acho que precisa ficar clara aqui. A atuação de hoje, ela não foi uma exceção. Talvez a conversão das oportunidades, né, a eficiência nas finalizações, ok. Mas o padrão do Flamengo é dominar os seus adversários desde o início do ano. Isso pode não ter acontecido em um ou outro jogo, mas o Flamengo tem sido, de maneira constante, superior em termos de ocasiões, de chances criadas aos seus adversários. Faltou. Contra o Vasco, o Flamengo foi superior. Faltou gol. Teve chances para marcar e para ganhar um clássico. Contra a LDU, o Flamengo foi superior. Verdade, a LDU é um time muito frágil, mas o Flamengo estava jogando numa condição adversa de altitude de 2.800 metros e o Flamengo faz um bom jogo. Não consegue converter e ainda quase toma o gol dos caras aos 47 do segundo tempo. Mas veja, esse é o padrão. O time do Felipe Luiz é um time que busca controlar o adversário, controlar o jogo, ser intenso, abrir o placar o quanto antes, se impor no aspecto tático, no aspecto físico. O Flamengo entra para ser protagonista dos jogos. E em vários ele foi. Nem sempre o resultado veio. Às vezes, quando veio, veio magro demais. E talvez a explicação disso passe pela ausência do Pedro. O Pedro hoje foi titular pela primeira vez depois do retorno dessa lesão. O Pedro jogou 3 partidas do Campeonato Brasileiro, só uma delas como titular, e já tem 4 gols e já é vice-artilheiro. E já tá ali na cola do Arrascaeta, já embolou ali com o Verratti. O Arrascaeta tem 5, o Flamengo tem um artilheiro nesse momento, né? Que a gente tá gravando o vídeo aqui logo após o jogo. Tem o artilheiro e o vice-artilheiro do campeonato. Então, ter um atacante como o Pedro, por mais que o Bruno Henrique tenha desempenhado muito bem essa função, né? O Juninho, enfim, estava aí, fez gol importante na Libertadores contra o Tátira, mas o Pedro é outro nível, né? Não existe 9 no nível do Pedro do futebol brasileiro. Você tem aí o Vitor Roque, que eu acho que pode desabrochar. O Igor Jesus está fazendo um início de ano muito bom, é preciso ser dito. O que mais? Você tem o Hulk, que ainda decide jogos, né? Que não é, enfim, exclusivamente um jogador dessa função, mas que é o cara com poder de decisão. Mas como o Pedro, completo hoje, como o Pedro no futebol brasileiro, você não tem. A capacidade de finalização, a capacidade de cabeceio, de geração de jogo, de conexão com o meio-campo, de atrair marcação, de se entender com os pontas. Cara, é um jogadoraço e o Pedro recuperado faz toda a diferença. O Flamengo no ano passado ruiu quando perdeu o Pedro. A diferença em relação ao momento da lesão do Pedro e o momento do retorno é que quando ele se machuca, o Flamengo dependia dele, o Flamengo só tinha ele. Quando ele retorna, o Flamengo tem o time coletivamente muito mais bem estruturado, muito mais bem organizado, com ideias muito melhores para chegar ao gol adversário, com muito mais repertório. Isso precisa ser dito. Então o Pedro faz uma grande partida, são 2 gols, cobra muito bem o pênalti para não dar sopa, né? Depois do pênalti que perdeu contra o Juventude, bate no alto e com cãibra, né? Inacreditável. O Pedro ainda participa decisivamente do gol do Arrascaeta. Pedro desfilou em campo, Arrascaeta muito bem. E aí, meu amigo, quando você tem o Arrascaeta inteiro, livre de lesões, dando a dinâmica que pode dar, se entendendo com o Pedro, é outro diferencial que pouquíssimos times no futebol brasileiro têm. Cebolinha hoje, né, não marcava desde fevereiro, fez um gol importante, foi bem no jogo, talvez um dos melhores do Cebolinha desde a sua chegada ao Flamengo. Então foi uma atuação de absoluto controle do Flamengo. O Flamengo correu um risco no jogo, quando estava 1-0 aos 20 minutos, a chance clara que o Carrilho teve e desperdiçou. No mais, o Flamengo dominou, o Flamengo respirou quando pôde respirar, acelerou quando pôde acelerar. Primeiro tempo foram 10 finalizações.
Flamengo poderia ter ido pro intervalo com 4-0, com 5-0, não seria absurdo nenhum. E poderia, no segundo tempo, também terminar com 5-0, com 6-0, com uma vantagem maior, acabou ficando no 4-0. Coletivamente, enfim, o trabalho do Felipe Luiz já tem aí seus 8 meses, né? Ficar ainda tratando de trabalhos anteriores, pô, não faz sentido, mas eu acho que faz, porque é o mesmo elenco. São os mesmos jogadores, é o mesmo time. E o nível coletivo que o Flamengo apresenta em 2025, ele não apresentou na maior parte do ano de 2024. Só na reta final, depois da chegada do Felipe Luiz. É um abismo. Duro dizer isso, nós estamos falando do treinador que comandou a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo, que foi o Tite. Mas é um abismo o trabalho do Felipe Luiz, um treinador jovem, mas que monta um Flamengo muito competitivo quando encaixa a estratégia do Flamengo, a estratégia ofensiva do Flamengo, e quando você tem as individualidades, né, resolvendo, jogadores do nível do Arrascaeta num grande dia, com o coletivo que também impulsiona a individualidade, amigo, esquece. O Flamengo também se aproveitou de um Corinthians que não conseguia fazer a pressão na saída de bola, e você dá esse espaço para jogadores da qualidade do Flamengo é realmente fatal. E é uma vitória para mostrar que, ok, o Flamengo teve aí derrota para o Central Córdoba, né? Os jogos em que a bola não entrou, que eu já citei aqui, mas o Flamengo é o time que vai brigar pelo título brasileiro. Hoje é o principal competidor do Palmeiras. Acho que não resta dúvida sobre isso. Os dois que largam na frente, os dois, não só por questão de faturamento, né? Mas pelos trabalhos que tem, né? Pelos elencos que tem. Palmeiras reforçou bem o seu elenco. Chegou Vitor Roque, chegou Paulinho, Maurício chegou nesse ano, tá voltando de lesão, foi super importante. Os dois melhores elencos, melhores trabalhos e melhores futebols, nesse Campeonato Brasileiro são Flamengo e Palmeiras nesse recorte de 6 rodadas que a gente tem, e acho que nada indica que isso vá mudar drasticamente, né? Então a gente lembra aqui, o Flamengo teve bola na trave do Arrascaeta no começo do segundo tempo, teve chance de fazer o 4º gol muito antes do lance do pênalti. E o lance do pênalti, que fique claro aqui, o Flamengo não ganhou o jogo por causa do apito. Eu acho que não foi pênalti. Eu acho que é da mesma natureza do pênalti lá contra do Bahia e Ceará, a favor do Bahia. Ontem o pênalti que não foi marcado, mas foi pedido pelo torcedor do Fluminense no jogo contra o Botafogo. O contato vai acontecer. Você precisa entender se há impacto suficiente para a queda do jogador, para impedir que o jogador continue a jogada. Eu acho que não houve impacto para isso. O VAR chamou. O VAR brasileiro, você sabe que é extremamente intervencionista. O juiz foi meio que convencido, provavelmente, a dar o pênalti, porque ele demora. Ele vê na câmera lenta, vê na velocidade normal, vê na câmera lenta, vê na velocidade normal. E aí decide dar o pênalti, que ele não tinha dado no campo, ele estava bem colocado, e o Pedro faz o 4-0. Mas o Flamengo não ganhou por isso. Óbvio que não. O Flamengo não fizesse o 4-0 no pênalti, não saísse o pênalti, o Flamengo ainda poderia ter vencido o jogo por 4-0. Ainda teve oportunidades logo depois para fazer mais. Teve uma chance com o Bruno Henrique que o Hugo Souza mandou para fora, mas já tinha ali um impedimento prévio, enfim. O Flamengo continuou gerando o jogo, continuou criando. Foram 7 finalizações no segundo tempo e 10 no primeiro tempo. Então é isso, né? Não dá para discutir, é uma grande vitória. Jogar nesse nível todos os jogos é muito difícil. Existe um grau de exigência física hoje no futebol, ainda mais com esse calendário irresponsável que temos, que meio que proíbe você jogar todas as partidas assim. É impossível. É realmente essa questão de jogar nesse nível, todos os jogos, é meio que impossível, né, rapaziada? Porque não tem tempo de recuperação para os jogadores. Então agora quarta-feira provavelmente o Flamengo já vai estar entrando em campo de novo pela Copa do Brasil. Se eu fosse Felipe Luiz, eu meio que botaria o Sub-20 para ir para esse jogo, né? O Brasileirão e a Libertadores, o nível físico é muito alto. Então exigir desses jogadores todo jogo esse nível de física, pode ver, contra o Juventude o Flamengo jogou avassaladoramente bem, assim, jogou com tudo. Contra o Vasco o Flamengo criou muitas chances, mas o nível físico deles já estava um pouco mais baixo, eles
não tinham recuperado 100% das forças físicas. Já contra o Corinthians já tinham se recuperado melhor fisicamente, então eles correram mais. Então faz muita diferença realmente ter um tempo de descanso, coisa que não dá para ter, né? Mas quando a gente normalizar e deixar os estaduais ocupar parte do nosso calendário com o time principal, chega março, cara, os jogadores já estão quebrados, porque eles correram e se desgastaram tudo que não podia correr no começo do preparamento físico para eles para a temporada, cara, é muito desgastante. O que importa é que o Flamengo jogou muito bem, o Flamengo fez um jogaço e o Palmeiras perdeu o jogo pro Bahia, cara, eu fiquei muito feliz, porque o Palmeiras estava pressionando o Bahia, eu digo, mano, eles vão fazer o gol, aí o Abel colocou lá os jogadores, os bons jogadores que o Palmeiras tem nessa temporada e foi pra cima com tudo e quase abre o placar ali. Por muito pouco o Palmeiras não abriu o placar e o Bahia foi lá numa bola e conseguiu fazer o gol, cara. O futebol é muito doido, né? E aí o Flamengo conseguiu se isolar na liderança ali, eu acho que é um ponto da diferença pro Palmeiras. Mas é continuar nessa pegada, vamos manter o Brasileirão e a Libertadores é o foco pra gente conseguir pelo menos um desses dois títulos aí, cara, que é os mais importantes. A Copa do Brasil é lucro se vier, né, rapaziada? Mas enfim, se você curtiu o vídeo, cara, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.